Vamos começar então. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Espero que todos estejam bem, né? Na graça e na paz do Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas eu acho que é o momento de nos concentrarmos em outras coisas, né? Nos concentrarmos para o período pós-pandemia, que com certeza acontecerá muitas coisas e muitas mudanças. Mas sabemos que o que não pode mudar e alterar em nada é a nossa fé no nosso Senhor Jesus. A nossa fé precisa sempre estar alicerçada nesse Senhor, nesse nosso Deus, né? Por isso que eu gosto muito do texto de Hebreus no capítulo 11, onde ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fato das coisas que não se veem, né? Então, a fé, nossa fé precisa estar sempre alicerçada, porque o texto na sequência vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que esperam em Deus e confiam, creiam que Ele existe e creiam também que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Se nós buscamos, nos envolvemos com o Senhor, com fé, independente do que está em nosso entorno, independente das circunstâncias que venhamos viver ou estar passando, a nossa fé vai estar sempre alicerçada no Senhor, né? Então, a nossa fé precisa estar sempre firmada assim. Vamos orar, eu quero convidar você a fechar sua cabeça e abrir seu coração para Deus. Falar com Ele, abrir mesmo seu coração. Aqui em casa a gente faz isso constantemente. Quando a gente tem um período de conversa, a gente abre o nosso coração e a gente fala com Deus. Abre seu coração, fala com Ele aquilo que te aflige, aquilo que está mexendo com tua mente, que está tirando, de certa forma, algum tipo de conforto e está gerando desconforto na sua mente e no seu coração. Porque sabemos que Ele é o Deus que tem cuidado de nós em todo momento da nossa vida, né? E qualquer tipo de ansiedade que esteja consumindo a sua mente e seu coração, a palavra de Deus nos orienta que nós devemos depositar todas as coisas em suas mãos, todas as nossas ansiedades, que é Ele que tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. E depois nós vamos cantar alguns cânticos, e nesse cântico que nós vamos cantar, traz uma afirmação muito poderosa, onde a afirmação é o título do próprio hino, que diz: eu sou feliz, não porque eu sei que esse tempo vai passar, mas eu sou feliz porque eu tenho Jesus na vida, porque independente do tempo que dure essa pandemia, a minha fé está nele. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento agradável de celebração, de culto a Ti. Nós Te adoramos porque o Senhor tem sido um Deus presente, tem sido um Deus que está sempre conosco, guardando, ó Deus, guardando a nossa família, guardando a nossa casa. Nós Te louvamos, Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ao Senhor, e que vivem segundo o seu propósito. Nosso desejo, Senhor, é fazer a Tua vontade. O nosso desejo, Senhor, é alegrar ao Senhor. O nosso desejo, Pai, é viver no centro da Tua vontade e permitir com que o Teu Espírito Santo guie os nossos passos. Sabemos que temos passado por tempos incertos, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é a nossa certeza de um amanhã melhor. Por isso que nós Te pedimos, Senhor, fale conosco através da Tua palavra, que esse momento seja um momento especial, onde nós possamos dedicar, ó Deus, esse tempo e esse momento de culto ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor realmente é um Deus que não é um Deus que está sempre disposto a nos ajudar. É o Senhor que tem sempre nos erguido, nos levantado em momentos, ó Deus, quando nos sentimos fracos, nos sentimos, ó Deus, ali quando as nossas pernas muitas vezes vacilam, o Senhor vem, nos sustenta e nos coloca de pé. Nós Te louvamos, Deus, e Te agradecemos porque o Senhor é um Deus muito especial. E por isso que nós, ó Deus, podemos dizer em alto e bom som, ó Deus, por mais que o nosso amor seja imperfeito, nós podemos dizer, Senhor, com toda a alegria do nosso coração, que nós Te amamos, Pai. Nós Te adoramos, ó Deus, e não existe coisa melhor do que servir a Ti. Não existe coisa melhor do que pertencer ao Senhor. Não existe coisa melhor do que estar sob os Teus cuidados, Pai.
Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, mais uma vez eu quero te colocar isso em oração, que o Senhor possa receber toda e qualquer manifestação de adoração da nossa parte ao Senhor, porque nós estamos felizes e somos felizes com o Senhor e com o teu Filho Jesus Cristo e com o teu Espírito Santo que habita em nós. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos cantar 398 do cantor cristão que diz: sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, ataques com tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar. Sou feliz com os gemidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, glória a Deus. Sabemos que existem alegrias e felicidades que são extremamente passageiras, né? Efêmeras e passageiras. Por isso que a própria palavra de Deus diz que onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Por isso que nós temos a consciência que o nosso tesouro não são nas coisas que perecem.
mas nas coisas que permanecem, que são eternas. Por isso que nós podemos dizer em alto e em bom som que nós somos felizes com Jesus, porque o nosso coração é dele, o nosso coração é morada dele, o nosso coração é abrigo dele, é o local onde ele pode, de fato, estabelecer seu trono e desenvolver ali a sua vontade no nosso coração. Por isso que nós dominicalmente falamos, porque não existe coisa melhor do que descansar na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Além de ser o nosso Senhor, nós temos a consciência também que Ele é o nosso amigo, amigo e socorro bem presente na hora da tribulação. Por isso que esse cântico que nós vamos cantar agora traz essa afirmação. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém? Não existe coisa melhor, certeza melhor do que termos a consciência de ter um amigo que também é o nosso bom pastor, o sumo pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que supre todas as necessidades da sua ovelha, suas ovelhas, seja ela de qual natureza for, está sempre disposto a suprir todas as nossas necessidades em glória. É isso que o apóstolo Paulo disse, porque esse Deus é o Deus Todo-Poderoso que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Amém? Vamos passar agora a oportunidade para Sara. Ela vai louvar a Deus também com um cântico ao Senhor. E antes da Sara louvar a Deus, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, porque ficou no coração de algumas irmãs aí um projeto, esse projeto ajudar de alguma maneira os moradores de rua com assistência, com máscaras, né, descartável até pelo fato de ser um povo totalmente esquecido e vivem à margem da sociedade. Quantas pessoas consideram essas pessoas como escória até da humanidade? Mas nós sabemos que são pessoas que foram criados também por Deus, criados conforme a imagem e semelhança do Senhor, e precisam sim da nossa atenção, precisa sim do nosso carinho e da nossa disposição em ajudar sempre. Por isso eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão às irmãs que tão bondosamente confeccionaram essas máscaras, aos irmãos também que foram tocados, né, e contribuíram também
com as bolachas, né? Para que nós pudéssemos montar um kit ali com 2 máscaras, com um pacote de bolacha e um folheto, né, da palavra, trazendo ali um conteúdo das Escrituras, para que aquelas pessoas pudessem, de alguma maneira, se proteger, né? Também ter o alimento físico, logicamente, algo talvez insignificante, mas algo para ser lembrado. E também um folheto da palavra de Deus para alimentar o seu coração. Nós nos dividimos ali no sábado, né, de manhã, às 9 horas da manhã, em 2 equipes, né? Um ficou ali na região mesmo, Três Marias, Vila Ré, e eu e a Silvana, nós viemos aqui para os nossos lados, aqui de São Paulista. E Deus foi muito generoso para conosco, né? Nós encontramos alguns pontos onde ficam ali alguns grupos de pessoas que moram e habitam nas ruas mesmo, e nós podemos ali abençoar a vida daquelas pessoas como representantes do reino de Deus. E o mais interessante de tudo é o olhar daquelas pessoas, um olhar de gratidão, um sorriso de gratidão. E uma coisa me chamou a atenção no período de partilhar a palavra, de orar, uma das pessoas disse: eu não quero que você toque em mim, não quero que você coloque as suas mãos em mim quando você for orar. E eu disse: por isso, eu quero simplesmente orar por vocês. E nós estávamos ali em um grupo de aproximadamente 10 moradores de rua, nós oramos com ele e, com certeza, ali o mais tocado foi justamente essa pessoa que não queria ter contato conosco. E ele se derramou em lágrimas e ele se viu na necessidade de retribuir aquele gesto e aquela atitude da representante do reino de Deus para com ele. E a única coisa que ele pôde me oferecer naquele momento, além das belas palavras, foi um pedaço de mato. Presta atenção nisso, meu irmão. O que ele tinha era parte do ambiente onde ele dorme. E ele arranca um pedaço de mato e me entrega como forma de retribuição por aquilo que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, representantes do reino de Deus, nós vamos fazer ali naquele momento. Então, nós queremos agradecer profundamente à igreja, a todos os irmãos que se empenharam, se envolveram, né, pessoas que doaram materiais, doaram os alimentos para que isso se tornasse possível. Que Deus continue retribuindo grandemente e, com certeza, quando nós retornarmos, esse projeto pode tomar uma dimensão muito maior, se assim o Senhor nos permitir e nos direcionar. Então, continue orando, continue se envolvendo, continue sendo bênção no reino de Deus. Deus precisa de pessoas que se coloquem à disposição dele, né? Talvez você não contribui, colabore indo até lá, mas talvez os seus recursos podem fazer com que você se dirija até lá. Então, que Deus abençoe grandemente, poderosamente, e que você continue sendo essa bênção no reino de Deus como você tem sido. Tá bom? Eu vou passar agora a palavra para a Sara, ela vai louvar ao Senhor com um cântico e você possa adorar a Deus juntamente com ela. Meus pais, irmãos.
sabe para onde quer estar no vento, se contido pela sua vontade. O vento sopra, só ele sabe para onde quer estar no vento, se contido pela sua vontade. Sopra sobre o teu querido, leva-me, quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vens, nem sei pra onde vai, eu quero ir. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem pra onde vai, só sei que eu quero ir. Dentro do Espírito, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim. Amém. Glória a Deus pela vida da Sara. Tem sido um instrumento de Deus na nossa família e acredito que no seio da igreja também. Do Senhor. E louvo a Deus pela vida de nossa igreja também, Jardim Três Marias, que tem sido realmente uma igreja comprometida com o reino de Deus. E é isso que nós temos que buscar ter a consciência sempre. Antes de entrarmos na reflexão dessa noite, na meditação da palavra de Deus, até por conta de algumas pessoas estarem nos questionando a respeito sobre a questão de ofertar e dizimar. Nós sabemos que isso é uma ação e uma atitude voluntária. Nós sabemos que não estamos aqui com esse propósito de forçar absolutamente nada. Isso precisa vir do coração e de momento também que nós temos com a obra de Deus. Então, se você está com sua oferta e com o seu dízimo aí, tente entrar em contato com a nossa irmã Célia, a nossa irmã Cris. Talvez você tenha dificuldade para de ser do grupo de risco, né? Não se preocupe com isso, porque essa questão de logística, essas irmãs se comprometem, tá bom? Na questão do deslocamento, ou elas se deslocam, ou eu também me desloco a pedido delas, né? Quando sou solicitado por elas, tá bom? Então, qualquer coisa em relação a isso, procure, entre em contato. A Célia tem Face, a Célia e a Cris têm o contato e falem com elas, tá bom? Que Deus abençoe você, rica e poderosamente. Eu quero refletir com você nessa noite num texto da palavra de Deus, um texto que eu estava lendo e me fez refletir sobre o contraste que nós estamos vivendo na atualidade. Ao mundo sistema e ao reino de Deus, né? Como o mundo nos olha e como o reino de Deus nos olha. Então, por isso que eu quero pedir a você nesse momento que abra aí a sua Bíblia no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler ali o versículo 1 ao versículo 5, né? E é nesse texto que nós vamos refletir nessa noite. Nós vamos fazer a leitura, é uma leitura breve, e nós vamos entrar na reflexão. Nós vamos orar e entrar na reflexão da palavra de Deus. E você que tem aí um pedido específico, né, de oração, você pode já nesse momento dividir conosco aí nos comentários, tá bom? Porque no final do culto, da nossa celebração, vai ser um momento de oração. Então você coloque aí, tá bom? Porque nós vamos oração. Não é a minha oração que tem efeito, mas a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Do justificado. E nós somos e fomos justificados por Deus por meio de Cristo. Então nós temos a consciência que
Através disso, os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem as suas mãos atrofiadas para não poder abençoar. Então, nós temos sim fazer o que está escrito ali na carta de Filipenses, né? Abrir nosso coração e colocar diante de Deus todas as nossas questões e nossas aflições. Aquilo que nos aflige, nos perturba, nós temos que colocar diante do nosso Deus, que com certeza ouve as nossas. Vamos ler a palavra de Deus aí em Efésios, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 5. O texto diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Louvor seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos ensinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Amém. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, fale com Deus e peça para que Deus possa falar ao seu coração. Uma coisa é certa, temos a consciência de que estamos sendo não só assistidos pelo Espírito, mas estamos sendo também dirigidos por Ele. Que possa falar ao nosso coração através de sua palavra. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez por esta noite abençoada que o Senhor nos presenteou em culto, em celebração ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado conosco em todo momento da nossa vida, tem nos guardado, tem nos preservado. Sabemos, ó Deus, que existem momentos que a inquietação toma conta do nosso ser, o desespero bate, mas sabemos que nós temos o Teu Espírito Santo conduzindo o nosso coração, conduzindo a nossa vida. E tem Ele, com certeza, nos ensinado, ó Deus, segundo a Tua palavra, diz ali em Provérbios 4, aguardar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. E o nosso desejo, Senhor, é que o nosso coração, de fato, seja guardado, que o nosso coração, Deus, seja preservado diante de tais situações. Mas o mais interessante disso tudo, Senhor, é que a nossa fé, ela precisa de alguma maneira estar sendo exercitada e desenvolvida. Esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração. E nós sabemos, ó Deus, que tudo isso um dia vai passar. E nós vamos ter muitas experiências para dividir uns com os outros. Por isso que nós te pedimos, nesse momento de espera, que a paz possa reinar no nosso coração. Ó Deus, e que o Senhor venha falar conosco agora através dessa porção da Tua palavra, dessa reflexão da mesma. Ó Deus, é o que o nosso desejo do nosso coração. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Esse texto da palavra de Deus é um texto confrontador e provocativo também, a ponto de nos fazer refletir sobre os contrastes existentes, né? Como eu falei no início aí, do mundo, o mundo olha o homem, o reino de Deus olha o homem. E lembra a conclusão que nós, como servos de Deus que nós somos sim vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque o mundo, o contrário do mundo e do olhar do reino de Deus, no mundo moderno e globalizado, o homem ele deixa de ter o valor se ele não produz. O homem, quando ele não produz, ele deixa de ser insuficiente e ele perde, de alguma maneira, o seu valor. Se ele deixa de produzir, falando aqui no ambiente profissional, se ele deixa de produzir onde ele está fadado ou destinado a perder até o seu posto, né? Perder o seu emprego, perder o seu trabalho, pois sempre, de alguma maneira, haverá sempre alguém ali à espera para ocupar o lugar, né? Então, o mundo globalizado, ele vê e enxerga o homem assim. O homem só
valor quando ele produz algo, quando ele faz algo acontecer. Se ele deixa de produzir, ele deixa de ter também o valor. Não é diferente também nos relacionamentos. Tendo em vista que nós estamos vivendo dentro desse contexto de mundo moderno, né, os relacionamentos passaram a ser relacionamentos descartáveis. O que é isso? É fruto de uma sociedade, como diz um autor de livro chamado Zygmunt Bauman. Ele diz que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade líquida e dentro de um amor líquido. E dentro dessa sociedade moderna, os contextos relacionais, os relacionamentos passam a ser descartáveis. E quando a gente fala ser descartável, quando serve para a gente tem por perto, a gente considera, nós consideramos. Mas quando não presta mais e não supre as necessidades que eu tanto espero, assim que descarta. Então, não é diferente no contexto relacional. As pessoas, elas procuram alguém que possa, de alguma maneira, atender às suas necessidades afetivas, necessidades emocionais. Se isso não for possível, ele é substituído ou substituído por outro que possa oferecer o que, até o exato momento, não foi oferecido. Então, corre um sério risco de ser substituído. E no reino de Deus, como é que o homem é visto? E nós, como servos de Deus, nós somos vistos. Você não é o que você produz, sim o que você é. A importância que você tem é o que você é. Você já parou para pensar no valor que você tem como servo de Deus, como aquele que professa essa fé em Jesus Cristo? Quando digo isso, não estou me referindo aqui ao que você é em sua carreira profissional, ou na sua capacitação intelectual, ou no nível talvez até de influência que você tenha junto à sociedade, com as pessoas também que fazem parte do seu convívio, mas sim pelo que você é em Jesus Cristo, que te comprou com um bom preço e te possibilitou viver por intermédio dele uma vida de paz, de bênçãos e de vitórias, porque é isso que nós somos, um povo vitorioso em Jesus Cristo. Paulo disse ali em Romanos, no capítulo 8, que ele diz que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que nada pode nos afastar desse amor. Não vai ser morte, não vai ser o fim, não vai ser as lutas, não vai ser as pressões da vida que vai nos afastar. Nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E por isso que nele, em Jesus, que nos comprou com um bom preço, nós podemos afirmar que ele nos possibilitou viver uma vida de paz, de bênçãos e de vitórias, porque nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, quando ele escreveu esta carta, ele estava na condição parcial que nós estamos vivendo. Por que na mesma condição parcial, pastor? Porque Paulo havia perdido também os seus direitos de ir e vir, pois estava encarcerado, prisioneiro de Roma, em uma prisão domiciliar. Ele ficou preso ali aproximadamente por 2 anos ininterruptos. Paulo sabia que ele estava preso, mas ele sabia que as cartas que ele poderia escrever, ela teria um longo alcance. Elas não teriam algo que as prendesse, mas que tivesse acesso para chegar no endereço ao qual Deus havia destinado para que o apóstolo Paulo pudesse escrever essa carta. Essa carta de Paulo, ela é conhecida como uma espécie de carta circular, que serviu não só para atender às demandas e necessidades dessa igreja, que é a igreja de Éfeso, como também das demais. Paulo deu origem e ele, de alguma maneira, estava dando sempre suporte a essa carta, se apresentando como autor e mostrando o destino da mesma. E qual era o destino dessa carta? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, das quais, meus irmãos, nós somos um deles.
somos esses salvos, nós somos esses santos, os fiéis de Deus, aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que foram considerados mesmo antes de virem à existência, mesmo antes de termos origem. Deus já por nós, Deus já nos amava. Então, Paulo, nesta carta, está mais preocupado ao invés de exortar, mas sim resgatar verdades que são consoladoras para todos os crentes, inclusive para mim e para você. Verdades que naquela época haviam sido esquecidas. Verdades essas que nos projetam para o valor, o nosso real valor e a nossa real identidade. Nós somos do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17 em diante, ele diz que nós somos cidadãos do reino de Deus, e essa é a nossa identidade. E nós temos um valor colocado sobre nós, que não é pelo que nós produzimos, mas por aquilo que nós somos, para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos vitoriosos, sim. Nós somos vitoriosos em Cristo pelo que somos e pelo que recebemos de Deus através desse Senhor chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse texto nos apresenta algumas provas do valor que nós temos em Cristo. É interessante que o texto vai dizer aqui, no versículo 1, no versículo 3, melhor, que todo louvor seja dado a Deus, o Pai, Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. E é interessante que em Cristo, e uma das verdades que nós conseguimos enxergar nesse texto aqui, é que em Cristo nós somos abençoados por toda sorte de bênção. Já parou para pensar nisso? Às vezes nosso olhar e o nosso coração está tão envolvido para aquilo que é visível, para aquilo que é material, para aquilo que é palpável. E Deus vem e nos mostra que nós somos abençoados com valores que estão além do nosso alcance, mas que Ele nos possibilitou por meio de Jesus Cristo. Existe uma narrativa lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 18 e 30, que expressa muito bem essa verdade que está aqui nesse texto da carta de Paulo aos Efésios. Lá em Lucas, no capítulo 18, narra uma história muito interessante, onde um jovem rico, ele para Jesus com uma pergunta muito sutil, né? Muito perspicaz, onde ele diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida? E Jesus vem com uma outra resposta também muito sutil e perspicaz. Porque me chamas bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Por que Jesus falou isso? Possivelmente Jesus estava se referindo àquele jovem e dizendo que aquele jovem o estava considerando como Deus. Porque Jesus Cristo carrega as mesmas prerrogativas e as mesmas características que Deus. Então, se um judeu que consegue entender como bom só Deus e consegue enxergar em Jesus essa bondade, é porque estava olhando Jesus e considerando Jesus como o próprio Deus. Por isso que Jesus traz essa afirmativa. E ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus vem e diz para ele, né? Você não conhece os mandamentos? E é interessante que ele vem cheio de pompa e diz assim: faço isso desde a minha infância. E Jesus vem e o aborda com a pergunta que o desmonta: falta-te uma coisa, que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Naquele exato momento, o que acontece com aquele jovem? O garoto abandona o seu bate-cura, né? Tinha riqueza, tinha bens materiais. E quando Jesus vai e o confronta com aquela realidade, com aquela dificuldade que ele tinha em relação aos valores e aos bens materiais, ele sai entristecido com muitas posses. Aí Jesus vem e diz: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E seus discípulos vêm e perguntam: então, Senhor, quem é que pode ser salvo? Aí Jesus vem e diz assim: o que é
possível para os homens, é possível para Deus. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu acho interessante a fala de Pedro, posteriormente a fala de Jesus Cristo, que ele diz: nós deixamos tudo para seguir-te, Jesus. Aí Jesus vem com essa palavra assim: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Além dos valores eternos que Deus tem para nos abençoar, Deus também tem valores para esse tempo, valores para esse momento, né, para essa era presente. Então ele não só está no nosso futuro, mas está também abençoando-nos na era presente, nos abençoando com todas as nossas necessidades. Então não temos só o nosso futuro, meu irmão, garantido, mas também o nosso presente garantido. Não temos só o nosso presente garantido, mas também o nosso futuro garantido, porque Deus é o Deus do ontem, é o Deus do amanhã, mas também é o Deus de hoje. Por isso que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, e também estamos recebendo também a presente era, sendo sempre assistidos por esse em todo momento da nossa vida. E qual é a outra verdade que nós podemos encontrar nesse texto que nos faz refletir sobre os cuidados de Deus para conosco, como o reino de Deus nos vê como servos de Deus que nós somos? Porque em Cristo nós somos amados por Deus desde a eternidade. Isso mostra o amor incondicional de Deus para conosco. Amor incondicional, quando nós vamos tentar entender essa expressão, é um amor que não impõe para que ele seja ativo, para que ele seja verdadeiro. É um amor sem reservas, que, como diz um poeta contemporâneo de uma música secular, ele diz que é um amor que não se mede, é um amor que não é um amor sem medida, é um amor que se renova todos os dias. É um amor pleno, é um amor perfeito, é um amor completo, é um amor infinito e que não espera nada em troca. Ele continua nos amando mesmo para dar em troca. Por isso, como diz o autor dos livros, Brennan Manning, ele diz assim que o amor de Deus é um amor obstinado. É como se fosse a ideia de um amor teimoso, um amor que não desiste, mas que está sempre ali, né? Só Ele pode nos amar assim, só Deus pode nos amar assim, pois o amor de Deus faz parte da sua natureza. E é justamente por esse amor que nós somos impactados ou alcançados por ações de bondade, de graça e de misericórdia. Glória a Deus por isso, porque esse amor jamais impedirá que sejamos alvo dessa bondade de Deus, que sejamos alvo dessa graça de Deus, que sejamos alvo da sua misericórdia e que sejamos alvo também da sua presença constante para conosco. E uma outra verdade que encontramos nesse texto, que nos faz aquilo que nós somos, vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que em Cristo nós somos filhos de Deus, porque nós fomos adotados. Interessante essa palavra, né? Adotado. Adoção é algo que nós recebemos, não porque nós merecemos, né? Mas porque alguém olhou para nós com um olhar de graça e de misericórdia e nos recebeu como filho. Deus, nesse texto, nós percebemos que Deus, de fato, nos adotou como filhos, porque Ele quis, e não porque poderíamos apresentar algo que pudesse garantir essa nossa filiação, né? Não somos mais, diante de Deus, um estranho, não somos um anônimo, mas foi acrescido ao nosso nome, Filho de Deus. Então, se existem motivos para você glorificar nessa
noite, é porque você é filho de Deus e goza dos cuidados desse Pai eterno e amável que é o nosso Deus. E como os filhos de Deus que nós somos, fomos presenteados com a casa, com os cuidados desse Pai e com a segurança também desse Pai. Como filho do Pai que nós somos, nós somos e fomos perdoados, mesmo que em algum momento venhamos nos comportar como filho pródigo, ele sempre estará disposto a nos receber de volta. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo, quando ele disse: pai, dá-me parte da herança, né? Para que eu possa me aventurar e me arriscar pela vida que eu escolhi para mim. E esse jovem se frustrou e se não viu numa condição tão... E quando ele caiu em si, ele disse: o que é que eu estou vivendo? Como eu estou vivendo? Falei para o meu pai, direi: pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. E esse jovem estava totalmente dominado por esse sentimento. Veio, como já disse, uma oportunidade com isso na mente, para poder se dirigir ao seu pai, justamente por ter-o desconsiderado como pai. Mas o pai não o desconsiderou como filho. E quando aquele jovem aparece, o pai sai correndo ao seu encontro e o recebe com um abraço forte. E disse: meu filho que estava morto reviveu. Aquele meu filho que estava perdido, ele foi encontrado. E é assim que Deus nos olha. É assim que Deus nos vê. Então, se existe motivo, sim, para nos considerarmos como vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é porque em Cristo, você e eu, nós estamos sobre as bênçãos de Deus. Em Cristo, você está sobre as bênçãos de Deus. Que em Cristo, você está sobre o amor de Deus. Que em Cristo, você está sobre a paternidade cuidadora do Deus que se ausenta e se esquece. Querido, eu não sei como é que você tem olhado para si. Uma coisa é certa, as Escrituras dizem que você é valioso em Cristo Jesus. Porque foi em Cristo Jesus que a nossa comunhão com o Pai se tornou possível. Amém? Vamos orar mais uma vez. Vamos falar com Deus. Eu queria que você baixasse sua cabeça mais uma vez. Um pouco no nosso momento de oração. Tinha caído aqui, mas voltou por conta de uma ligação que eu recebi. Eu tive que desligar aqui na hora, mas voltamos aqui. Vamos falar com Deus? Eu não sei como é que você tem olhado para si. Olhado para si como o mundo moderno e o mundo globalizado tem olhado. Passe a se olhar como Deus tem olhado para você. Que em Cristo você é abençoado, que em Cristo você tem o amor do Pai sobre você. E que em Cristo você tem os cuidados paternos de Deus. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós te somos gratos, Pai amado, por essa noite agradável em tua presença. Somos gratos pela bondade do Senhor sobre a nossa vida, sobre os teus cuidados. Obrigado, Deus, porque em ti nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nada que possa nos separar desse amor. Não vai ser morte, não vai ser pandemia, não vai ser coronavírus, ó Deus, não vai ser isolamento social. Nada disso pode nos separar do amor de Deus, do Senhor, que está revelado através de Cristo. Deus, trabalha no nosso coração e faça-nos enxergarmos, ó Deus, com os teus olhares, e não olharmos, ó Deus, com o olhar do mundo moderno e globalizado. Ó Deus, aonde nós precisamos produzir para sermos considerados alguma coisa. Porque Jesus já tornou possível o nosso acesso ao reino de Deus, teu reino. Você tornou possível que as tuas bênçãos estejam sobre nós. Foi por Cristo, ó Deus, que tornou-se possível também sermos alcançados por teu amor. Obrigado, Deus, mais uma vez, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos?
continue conduzindo a tua vida por caminhos de paz e bênçãos. Amém?